Isso é lamentar, de sofrer, é de indignar também, né? Porque era um jogo difícil, um jogo com o campeão da Libertadores, com muita qualidade, e nós jogamos um jogo equilibrado, no meu modo de ver, de muita marcação, um jogo competitivo, duas equipes marcando muito, com poucas oportunidades, mas quando a gente encaixou um bom ataque, nós fizemos o gol e, novamente, tomamos gols que tem um mérito do adversário pela qualidade técnica, mas que tem um pouco de desatenção, coisa que não pode acontecer num jogo como esse, né? Um pouquinho, talvez, e aí eu não estou, de forma alguma, e nunca fiz isso, transferindo nenhuma responsabilidade a todos nós, perdemos o jogo, mas um pouquinho de experiência, talvez, né? De um passo para trás, um passo para frente, uma bola que poderia ter sido tirada antes do ataque acontecer. E ficou um jogo um pouco aberto agora no final, nós atacamos uma bola na trave, a bola sobrou, o goleiro pegou, alguns contra-ataques que não se concretizaram e acabou também levando o segundo gol de forma assim sofrível, né? Porque acho que não merecíamos por tudo que fizemos. Mas não se pode falhar em momentos cruciais com uma equipe da qualidade do Corinthians, e isso é que nos levou mais a uma derrota, um momento difícil, delicado, que houve uma entrega, isso é bom que se diga, uma entrega total, os jogadores correram, marcaram, se organizaram e perdemos um pouco pela desatenção, mas pela qualidade do adversário, né? Os jogadores que tocaram muito bem a bola até chegar no nosso gol. Uma curiosidade da substituição do Roberto, o que você pensou naquele momento? E uma segunda pergunta, você até falou antes da partida para mim, o fato do time não estar mais tirando proveito do fator Couto Pereira. Por que isso, no seu entendimento, Marcelo? Eu falei antes do jogo que a gente precisava retomar novamente esse sentimento, né, de um time forte que dentro de casa é temido pelas outras equipes, que pressiona, que marca. E não temos tido esse poder, apesar da disposição, apesar da vontade, apesar da entrega dos jogadores, a gente não tem tido essa condição. E também pelo fato do adversário, às vezes, impor uma condição semelhante e não deixar que a gente chegue tantas vezes, né, como a gente fazia anteriormente. O Roberto tinha cartão amarelo, nós estávamos ganhando o jogo, ele tinha uma missão de acompanhar também o lateral. Eu o senti um pouco desgastado, era normal que eu tivesse aí a intenção de botar um jogador mais descansado, um jogador que pudesse ajudar ali na recomposição e sair com qualidade para o contra-ataque. Aconteceram esses contra-ataques, mas não foram aproveitados, né? Nós não aproveitamos porque por infelicidade, não aproveitamos porque o adversário se recompôs rapidamente e uma outra vez porque erramos o passe na hora de fazer a última jogada. Então foi mais ou menos isso que aconteceu no meu modo de ver. Marcelo, o time tomou 32 gols em 16 jogos, né? Uma média de 2 gols por partida, e é uma coisa diferente para o Coritiba, que tinha em outros momentos o seu sistema defensivo como um porto seguro, uma muito sólida defesa. Você hoje teve quase que a defesa titular inteira, com exceção do Emerson, é o segundo jogo do Escudeiro, depois você perdeu o Pereira e tal, mas tomou de novo 2 gols. Você passa a repensar esse setor de uma forma geral, ali do meio de campo para trás, o setor defensivo? Primeiro que me preocupa muito e me chateia muito levar tantos gols. Eu não gosto de futebol assim, de ataca e o outro vem, ataca e faz gol, e você vai lá e perde, aí fica aberto. Eu gosto da coisa mais equilibrada, e a gente está buscando isso. E a outra situação, que uma defesa ela leva gols não só pelo quarteto ali atrás, mas sim por um todo, né? Tem se começar a marcação mais adiantada e tem colaborado para isso a mudança do time, né? A cada jogo você tem que mudar. Esse jogo agora, pensávamos que ia contar com o Willian não conseguiu treinar. O Robinho levou o terceiro amarelo, o Everton Costa, que nos ajuda ali na primeira marcação, pelo menos, também fora, o Emerson da mesma forma. Isso tem contribuído também. A cada jogo, alguns jogadores voltam, outros são suspensos ou têm contusão, isso também tem colaborado. Mas não tenho aqui, não quero nesse momento trazer como desculpa. Nós falhamos, nós erramos e
Estamos muito chateados com isso, porque trabalhamos muito, né? Essa posição não era a posição que nós queríamos. Todos no clube se doam o máximo para tentar, mas não tem sido suficiente aí, pelo menos nos últimos jogos. Marcelo, sobre o jogo é difícil de te perguntar porque as situações se repetem, ou pelo menos tem sido assim. Você já disse que o trabalho fará com que esse cenário seja alterado. Você fez uma aposta no Everton Ribeiro, hoje uma aposta que deu certo, foi um dos jogadores que acabou se destacando pelo lado do Curitiba. Mas a pergunta que eu te faço independe da apresentação do jogador. O que às vezes não se entende é o critério utilizado, porque um atleta que às vezes não ficava nem no banco de reservas, o Primão, que poderia ser uma alternativa, vinha sendo utilizado, começou no banco. Eu queria que você explicasse o teu critério na escolha deste jogador hoje. Bom, se você está referindo ao Everton Ribeiro, que não fica nem no banco da reserva, você está completamente enganado. Ele ficou os últimos jogos todos, ele ficou no banco. Acaba não entrando no jogo. Ele entrou sim, contra o Grêmio ele entrou, você se enganou também, talvez não tivesse lá em Porto Alegre, ele entrou no jogo, ele caiu de produção em alguns jogos, e aí você faz uma reposição. É uma posição em que o atleta é muito solicitado. O Everton Ribeiro é muito solicitado, saiu exausto aqui do jogo, porque arma, chega para bater, recompõe. O Lincoln é muito marcado também e faz essa função. Então eu utilizo dentro do meu critério, dentro da minha convicção, baseada nos treinamentos, né? Baseada nos treinamentos. E toda vez que perder, aí vão achar um jogador. Se fosse o Primão hoje jogando, se perdesse também teria uma aposta, né? Então, não, eu até disse, independe da apresentação dele, eu só queria entender o teu critério, Marcelo. Mas eu estou te falando, você está dizendo uma coisa equivocada. O jogador não ficou fora do banco. Às vezes fica fora do banco, por exemplo, jogou o França lá, né? Jogou o França, os jogadores voltaram, o Chico voltou. Eu não precisaria de um primeiro volante para jogar em casa. Aí eu fiz a opção pelo Emerson Santos. Eu acho que aí se faz dentro de um critério normal, né? Baseado aí um banco equilibrado que possa dar chance. A gente tem um número grande de jogadores, às vezes se roda um ou outro. O Rafael Silva não vinha estando no banco, agora teve a oportunidade. Né? O Aquino teve machucado, voltou, achei que o Rafael seria mais útil. Então, eu posso errar, porque eu sou técnico, eu coloco com a certeza que vai dar certo, às vezes não dá. E esse jogo aqui, você me desculpa, mas foi um jogo totalmente equilibrado. Se não leva o gol no final aí, se a gente não falha nos gols, talvez você nem se lembrasse quem era o banco, né? Talvez isso fosse assim. Mas eu estou aqui para ser cobrado, quando me propus a ser técnico, eu estou pelas coisas boas, pelos momentos bons e também para viver intensamente um momento de adversidade. Não tem problema nenhum. O Primão entrou também. Outro dia disseram por que tirou o Lincoln, né? Porque o Lincoln jogou 70 minutos, o rapaz jogou 20, né? E aí também cobraram. Um dia você vai cobrar um jogador que você, de repente, admira, e ele vai cobrar outro, e o outro vai achar que o Geraldo devia estar aqui, né? É assim que funciona. Agora, existe o futebol falado, que é analisado depois da partida, e existe o futebol real, que é esse que você tem que enfrentar o Corinthians, um time com o poder que tem que enfrentar o Atlético Mineiro lá, e tem que tomar decisões, tem que tomar decisão de risco, tem que acertar, tem que errar, às vezes com a melhor intenção, porque o jogador treinou bem, e está disposto, e está com o olho brilhando, mas não entra bem, ou o adversário não deixa ele jogar, né? Eu esperava mais do Rafael hoje no contra-ataque, às vezes ele não conseguiu, ou conseguiu uma ou outra. Então é assim que funciona o futebol. Você analisar depois, e isso não está errado, não, faz parte. Eu também, quando vejo o jogo da seleção lá da Olimpíada, do futebol masculino, às vezes eu tenho alguma ideia que pudesse ser diferente, mas o técnico está lá para isso e é assim que funciona. Ô Marcelo, o Tite falou um negócio não como treinador, mas como preparador físico. E eu acho que, inclusive, as coletivas que você tem feito, você também é um dos treinadores que reclama bastante, não do calendário, mas da maneira de como são realizadas as partidas, não dando espaço de 72 horas. O Curitiba hoje jogou uma partida dentro desse espaço, que jogou na quinta com o Atlético Mineiro, viajou, veio para enfrentar o Corinthians. Semana que vem, a mesma coisa. Viaja na quinta, joga com o Vasco, volta para jogar com o Cruzeiro aqui. Não seria o momento de vocês, os treinadores,
efetuarem um levantamento ou mesmo tomar uma posição junto à CBF para que se respeitasse pelo menos as 72 horas? Esse é um velho problema que não se resolve, né? É problema, eu acho que do futebol brasileiro, assim, crônico, seria calendário e arbitragem. A arbitragem no sentido de profissionalizar, né? Você joga lá contra o Atlético Mineiro, vem um árbitro aspirante à FIFA lá do Espírito Santo. Aí joga aqui, tem um árbitro duro, que não está preocupado se a torcida está vaiando, se está xingando, ele marca aquilo que ele acha. Isso também tem sido um problema. Mas se machuca muito o jogador, é muita distensão, e para um clube que tem um departamento físico, um departamento médico super competente. Mas acontece aqui, o Deco saiu, o Thiago Neves também saiu com lesão, acontece toda semana, e vai acontecer, porque é muito jogo. Aliás, nós jogamos com o Atlético Mineiro, tinha 33 jogos do Atlético e 53 do Curitiba, ou 52. Quer dizer, até isso tem uma disparidade que pode fazer diferença. Agora, estamos aqui para vivenciar esse momento difícil, para trabalhar, para mudar se necessário, mudar a atitude. O jogo, para mim, foi até certo ponto equilibrado, sem muita chance para um lado, sem muita chance para o outro. A hora que caiu ali para definir o jogo, os jogadores do Corinthians tiveram um pouco mais de tranquilidade, talvez, e se aproveitou do nosso erro. Marcelo, eu posso estar até enganado, mas creio que não. Foi a primeira vez desde que você está aqui, o Curitiba perdeu 3 jogos seguidos sob teu comando. Como que você trabalha com esse momento? O que você acha que tem que ser mudado? Você mesmo falou agora em viver intensamente isso e talvez mudar a atitude. O que significa esse mudar a atitude? A primeira coisa que eu acho que é assim, eu creio que já aconteceu uma vez, ou se eu estou enganado, eu não sei, parece que é a primeira vez que tem 3 derrotas. Eu sempre convivi com vitórias, quando jogava e como técnico também. E todos aqui querem conviver com vitórias, né? E aí você começa do princípio que temos um grupo unido, comprometido, que não deixa de treinar. Aqueles jogadores que não estão jogando, estão treinando muito, se preparando para uma oportunidade. E a gente tem levado isso para o campo. Vamos analisar aí, o jogo do Fluminense se definiu nos 15 últimos minutos. O Abel saiu dizendo, e me disse isso também, que foi um dos times mais difíceis que jogou, e o empate aqui seria razoável, mas nós falhamos também. O jogo do Atlético Mineiro, da mesma forma, o Cuca falou a mesma coisa. Olha, foi um jogo mais difícil que tivemos, você nos marcou muito bem, o time não conseguia jogar, ainda chegou 2 vezes. Mas chegou só 2 vezes. Campeonato Brasileiro, a dificuldade que é, o equilíbrio que é, a desproporção de orçamento que tem. Se você chega 2 vezes na cara do goleiro, é necessário fazer o gol e definir para modificar. O gol tem um valor e um poder muito grande. O Atlético fez no início do segundo tempo, talvez tivéssemos contra-ataques ali absurdos e não tivemos. E tem que elogiar por uma parte a entrega, mas temos que melhorar a parte técnica, temos que melhorar a marcação, né? Eu achei o primeiro gol, eu quero ver novamente, mas achei que foram assim, falhas consecutivas que gerou um gol que deu um novo gás para o Corinthians. Naquele momento a gente atacava, chegava bem, algumas vezes que iniciamos um segundo tempo até muito bom. Não ficamos atrás em momento algum, tentamos atacar. Quando se faz a modificação, entrada do Primão, posteriormente a entrada do Rafa, para dar um pouco mais de poder de ataque, né, de poder ofensivo, mas com responsabilidade de marcar os jogadores do Corinthians. Um detalhe que a gente acompanhou na saída, e o torcedor ele é passional, ele quer vitória sempre, Marcelo. Cobrando do Vanderlei, chamando o Vanderlei de flangueiro, ele até foi deselegante até com o torcedor, uma cabeça quente no momento, tem que se dar o desconto, porque é um grande goleiro também, fez grandes defesas. Mas que ele não teria saído no primeiro pau. Você concorda com isso, não? No primeiro gol? Eu tenho que rever o gol, e isso é feito semanalmente, né, pós-jogo. A gente analisa os lances, passa para os jogadores, traz uma cobrança e também busca corrigir alguma coisa. Não me pareceu, o jogador estava no segundo pau, né, a bola rodou ali, eu quero ver de que forma que essa bola foi.
Mas o torcedor, ele está fazendo o papel dele, eu também como torcedor, talvez tivesse a mesma... xinga o técnico primeiro, né? Depois xinga jogadores, às vezes, também. Mas existe uma boa parte da torcida que eu penso que reconheceu que nós enfrentamos um grande time e que a maioria do tempo foi um jogo igual, inclusive saímos na frente, depois jogamos bola na trave e tentamos, com toda a nossa capacidade física e de entrega, para modificar a situação. O torcedor vai ficando preocupado, às vezes começa a caçar as bruxas, né? Como você citou bastante durante a coletiva, são coisas que fazem parte do futebol. Agora, talvez um aspecto positivo, não sei se você concorda, em relação ao Everton Ribeiro, que eu concordo com você, teve alguns maus momentos, se aniquilou um pouquinho, sentiu depois, talvez como ninguém, essa perda do título da Copa do Brasil, mas pela habilidade, de repente não é um jogador que pode daqui para frente a fazer parte até do seu projeto como titular, por essa habilidade, por essa movimentação que ele dá muitas vezes ao setor ofensivo, Marcelo? É um jogador que eu tenho contato com ele sempre. Né? Eu acho que não ficou nem uma vez fora do banco. Ele ou jogou, e jogou mais até no Campeonato Brasileiro do que o próprio Lincoln. O Lincoln jogou uma boa parte do campeonato regional, né? E quando ele caiu de produção, ele não rendeu, que perdeu um pouquinho a confiança. Isso aconteceu logo depois da Copa do Brasil. Eu acho que é um jogador que sentiu, um dos jogadores que mais sentiu a perda da Copa do Brasil foi o Everton, e aí nos jogos seguintes ele caiu um pouco, eu modifiquei. Nós estamos aqui para tentar fazer sempre o melhor, botar o melhor jogador, independentemente se é da base, independente se é veterano, ou se tem uma idade intermediária, ou de onde veio. Nós estamos para tentar fazer o melhor dentro da nossa coerência, da nossa convicção de técnico. E, aliás, né, isso é muito discutido, eu provoco essa discussão com comissão técnica também, para a gente tomar a decisão. E ela só é boa quando ganha. Se você não ganha, dificilmente foi a melhor solução. Eu quero aproveitar um detalhe, Marcelo, que o momento é apropriado, sobre a derrota do Brasil para o México na Olimpíada. Até você, durante a entrevista, fez uma alusão. É um momento assim de reflexão mesmo para o futebol brasileiro, porque nós perdemos uma medalha de ouro que seria inédita para um time muito inferior em termos de ranking internacional. Não pode ser analisado como apenas um tropeço qualquer, né? É um momento de reflexão mesmo do futebol brasileiro, Marcelo. Eu penso que sim. Eu penso que sim, porque essa seleção foi com um time forte, né? Talvez, ou pelo menos aparentemente, teoricamente, a gente pensava que a maioria desses jogadores jogaria a Copa do Mundo. E eu acredito num trabalho muito sério, acredito piamente nisso, porque conheço as pessoas que lá estão. Mas a outra reflexão é porque é futebol. Basta uma desatenção aos 40 segundos após o jogo começar, que modifica totalmente a situação. Talvez, né, isso é apenas teórico também, se não levássemos o gol tão cedo, poderíamos ter uma situação diferente. E nós convivemos com isso há muito tempo, sabemos que é necessário doar o máximo, né, e às vezes até um pouquinho mais quando a coisa está apertada, e é necessário saber também lidar com a adversidade. Lidar com momentos bons é uma coisa, lidar com a adversidade tem que estar forte, tem que ter poder de reação, tem que ter trabalho, tem que doar mais, e é isso que a gente vai cobrar, apesar de entender que nesse jogo, se pegar aí 70 minutos do jogo, um jogo absolutamente duro, difícil e equilibrado. O Corinthians, depois que fez o gol, demorava a bater o tiro de meta, demorava a bater a lateral, até que foi presenteado com o segundo gol.